vamos entrar no bloco Você Pergunta e Nós Respondemos. Nós temos aqui NQI, mulher. Ela pergunta: o ser humano tem anjo da guarda? Nós evitamos dizer que sim, nessa expressão de anjo da guarda, como se houvesse um anjo acompanhando cada pessoa. O que nós lemos na Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 14, é que os anjos são seres espirituais, pessoais, e diz o texto bíblico que eles são enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Agora, no Salmo 34, versículo 7, diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então há um cuidado especial da parte de Deus no que concerne a proteção de certas pessoas que procuram servir a Deus. Temos aqui outra pergunta de Maria Aparecida. Quanto ao acidente que ocorreu há 2 semanas de um rapaz que bateu no carro de outra pessoa e este saiu do carro e o agrediu até a morte, por que as pessoas estão tão violentas? Nós queremos dizer que o nosso coração é um tipo de uma casa. Uma casa, como disse um certo pregador, com a maçaneta do lado de dentro, que somente a pessoa pode abrir e fechar. E ocorre então que nosso coração pode ser o templo do Espírito Santo, mas pode ocorrer com a pessoa o mesmo que aconteceu com Judas. Capítulo 22 de Lucas, versículo 3, diz que Satanás entrou em Judas. Quando Satanás entrou em Judas, ele foi executar o seu mau intento. Foi vender Jesus por 30 moedas. E nessa intenção, ele procedeu. Depois sentiu um remorso profundo por haver cometido aquele ato blasfemo de vender Jesus por 30 moedas. E desesperado, suicidou-se por enforcamento. Ora, como ele fez isso? Um homem que era discípulo do Senhor Jesus Cristo, fechou seu coração para Jesus porque tinha o dinheiro como seu Deus. João capítulo 12, versículo 5, ele como tesoureiro tirava do dinheiro que era dado para sustento de Jesus e dos seus seguidores, e assim ele foi descendo numa escala, num nível espiritual, até chegar ao ponto do suicídio. De modo que o apóstolo Paulo declara na sua segunda carta a Timóteo esses tempos que estamos vivendo. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis. Esse ato a que se refere Maria Aparecida indica que a pessoa que feriu o outro desse modo grave é um tipo cruel, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos
dos deleites, dos prazeres, do que amigos de Deus. Ora, por que ocorre isso em nossos dias? A razão é apresentada pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, quando ele declara que mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Repetindo no versículo 26, Deus os abandonou às paixões infames. E agora o que acontece? Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Esta é a situação da sociedade presente pelo fato de se afastar de Deus. Então o coração do ser humano nunca fica vazio. Ou ele se torna o templo do Espírito Santo, ou então o diabo vai entrar para fazer o seu estrago. Outra pergunta de Aparício, ele cita Amós 8, 11 e 12, e ele pergunta: este acontecimento ocorrerá após o arrebatamento? Eu vou ler Amós 8, 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro, e do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Nós queremos dizer que estas palavras de Amós 8, 11, são ditas primeiramente ao povo de Israel, que havia rejeitado repetidas vezes a palavra de Deus. Deus mandava profetas adverti-los, e eles se cansaram de ouvir, se enfastiaram e não quiseram mais ouvir. Então, eles receberiam o que tanto haviam desejado. Deus não mais lhes enviaria qualquer profeta. Nenhuma palavra divina chegaria até eles. E ainda que buscassem a orientação de Deus durante a calamidade vindoura, receberiam somente o silêncio como resposta. E diz no livro de Provérbios, capítulo 1, para pessoas que são impenitentes: eu clamei, diz Deus, tu recusaste. Eu estendi a minha mão, tu não me deste atenção. Eu também me rirei na tua perdição, e zombarei vindo o teu temor. Então a mim clamarás, mas eu não responderei. De madrugada me buscarás, mas não me acharás, porque aborreceste o conhecimento. E eu quero dizer, concluindo, que nenhum castigo é pior do que este, quando Deus entrega a pessoa aos seus próprios pecados. Tal pessoa afundar-se-á em degradação e perversidade e acabará como escravo das forças demoníacas, como já temos dito na resposta anterior. Então é preciso que nós tenhamos cuidado.